defenda que essas averbações de transporte de ônus elas sejam cobradas, né? Como o Regnoberto Marques de Melo Júnior defende isso, tá? Mas aqui em Santa Catarina a sua cobrança é vedada. Lembrem-se disso, tá bem? E lembrando, claro, que essa averbação de transporte de ônus é um assento importantíssimo, tá? Um assento importantíssimo. Eu mesmo já vi condenações de oficiais que não realizaram essa averbação de ônus, causaram prejuízo a adquirentes, tá? Milionários, e no final de contas, quem teve que arcar com isso? Aquele que produziu o erro. Tá? Depois nós vamos falar um pouco da responsabilidade do atual estado da arte, né? Mas na realidade, nesse caso, né, em específico, houve condenação do oficial registrador. Por quê? Porque não efetuou, ou um preposto seu não efetuou o quê? O transporte de ônus. Imaginem os senhores, né? Por isso eu recomendo, para todos aqueles que ingressarem na atividade, fazerem com um seguro de responsabilidade civil, tá? Aliás, no estado do Rio de Janeiro, lá no Código de Normas, eles exigem que o ingresso, no ingresso, aquele que está ingressando na atividade faça um seguro de responsabilidade civil, e eu recomendo isso. Tá? O cancelamento na realidade é uma subespécie de averbação. O cancelamento ele ingressa na matrícula por meio de averbação, mas ele tem características especiais. Tá? Tem características especiais por quê? Porque na realidade o assento ele é declaratório e ele não invalida o assento anterior. Ou seja, ele tem eficácia sempre ex nunc. Tá bem? E lembrando que o cancelamento teve uma alteração, não é tão recente assim, tem 10 anos, tá? Mas apenas para lembrar que não apenas através de decisão judicial, não é? Através de mandados judiciais, não apenas através de pedido das partes, não apenas através de requerimento do interessado, mas também por meio de requerimento da Fazenda Pública, tá? Naqueles casos de regularização fundiária em que a Fazenda Pública ela requer a reversão do patrimônio por alguma ilegalidade que tenha ocorrido nesse processo de regularização fundiária. Tá? Então, a Fazenda Pública ela pode requerer também o cancelamento, e é um dos itens lá do artigo 250 da Lei de Registros Públicos. Tá? Como não é redação originária, né, isso às vezes costuma cair ali nas questões objetivas, né, apenas para pegar o candidato. Então, eu lembro os senhores dessa alteração. Tudo bem? Com relação ao cancelamento, tá? E lembrando que o cancelamento, aqui pela nossa sistemática, tá? Pela nossa sistemática registrária, ele é válido, ele produz todos os efeitos até que esse registro seja cancelado com efeitos ex nunc, tá bem? E por que eu digo isso? Porque o nosso sistema ele se baseou muito no sistema alemão, mas ele não segue fielmente o sistema alemão de registro, né, como nós vamos verificar. Porque no sistema alemão o registro ele depura eventual nulidade do título. Portanto, ele tem a presunção absoluta de veracidade, o registro no sistema alemão. Ele é bifásico, como aqui no Brasil, mas ele é chamado de abstrato. Por quê? Porque ele abstrai qualquer nulidade anterior existente no título. O sistema brasileiro, ele tentou copiar o sistema alemão, mas ele ficou a meio termo, ou seja, ele é bifásico, ele exige o título não transfere a dominalidade, como ocorre em vários países, aliás, né, na França, em Portugal, na Itália, é o título que transfere a dominalidade. No Brasil, é o registro, o princípio da inscrição, como nós vamos ver. Mas esse registro ele não tem presunção absoluta de veracidade. Tá? Se aquele título for cancelado, o simples cancelamento do título não infirma o registro. O registro deve ser cancelado para que ele deixe de produzir efeitos. Tá? Por isso que o assento do cancelamento é importante. Vamos falar brevemente dos princípios registrais imobiliários, mais um tema aí do nosso programa, tá?
Eu vou falar de 8 princípios. É claro que poderíamos, né, falar de mais, né? Não vou falar, por exemplo, do princípio da unicidade da matrícula, tá? Não vou falar do princípio da cindibilidade do título, mas vou falar dos princípios principais, brevemente, tá? Começando do princípio da inscrição. O princípio da inscrição, sem dúvida, não é? O mais importante de todos os princípios registrados, por quê? Porque é ele que confere a alma, né? Ele que confere a alma desse nosso sistema, tá? Porque o princípio da inscrição, por meio do princípio da inscrição, nós temos ali com todas as letras que a transferência da dominalidade intervivos, vejam bem, intervivos, ela se dá com o quê? Com o registro. Em regra, né? Há algumas poucas exceções. O problema é que o examinador está preocupado com o quê? Com as exceções, não com a regra, né? Ele está plasmado lá no artigo 1227 do Código Civil. Então, a transmissão de dominalidade intervivos, ela se dá com o registro, tá? Com o registro. É isso que confere a característica do nosso sistema registral. Tá? Aquela máxima de que quem não registra não é dono, vocês já ouviram isso, não é? É uma máxima do nosso ordenamento jurídico. Efetivamente, quem não registra não é dono. E muitos leigos não sabem disso, né? O pessoal deixa aquela escritura lá na gaveta durante anos sem registrar. Depois, o dia que for registrar, como aconteceu recentemente lá na serventia de Gaspar, né? Descobre que aquele imóvel que ele nunca registrou, ele foi inventariado, já foi vendido a terceiros, né? É claro que a pessoa que chega nessa situação nunca efetivamente tomou posse, né, daquele imóvel. Mas acontece, tá? E é o artigo 1227. Em outras palavras, traduzindo, quem não registra nos atos intervivos não é dono, tá bem? Mas há exceções, tá? Há exceções, e para isso eu chamo a atenção dos senhores, né? Ou seja, um casamento em regime de comunhão universal. Quando esse casamento, quando a solenidade é realizada, é naquele instante que existe a transmissão da dominalidade, tá? Obviamente que esse assento ele é feito lá no registro imobiliário, mas não é esse assento, não é, que faz a transferência de dominalidade. É o casamento que faz a transferência de dominalidade, tá? Então, casamento em comunhão universal, existe essa transferência de bens. Temos também direitos reais que independem de registro, tá? Independem de registro. Então, por exemplo, o direito de habitação de um cônjuge, não é, ou de um convivente, agora como definiu o Supremo Tribunal Federal, que está em pé de igualdade, né, em pé de igualdade com relação a direitos sucessórios em relação ao cônjuge. O convivente, o companheiro e o cônjuge, eles têm esse direito real de habitação independentemente de registro. Então, esse registro não é realizado desse direito real de habitação, mas eles, mesmo assim, são titulares desse direito real de habitação. Da mesma forma, o usufruto legal, tá? O usufruto legal do artigo 1689, dos pais em relação aos bens dos filhos menores, tá bem? Esses direitos reais relacionados com os direitos de família, eles independem do registro para a sua titulação, ok? São as exceções ao princípio da inscrição. Princípio da continuidade, tá? Princípio do trato contínuo, princípio do trato sucessivo, também um princípio básico do registro imobiliário, né, que os senhores já conhecem muito bem, e que ele, na realidade, é um adágio, não é? Ele é uma consequência de um princípio geral do direito, que diz que ninguém pode transferir aquilo que não tem. É isso que o princípio da continuidade ele nos indica, ou seja, para que alguém transfira determinado direito real, ele deve ser titular.
Por isso, não é? Por isso que numa promessa de compra e venda, por exemplo, se houver uma transferência do promissário comprador desse seu direito, obviamente que ele não está transferindo a dominalidade, ele está transferindo o que